gente, aqui pra falar pra vocês sobre Stranger Things, onde eu assisti, né, gente, terceira temporada, episódio número 6. Foi o seguinte, né, a gente tava assistindo na cama, daí eu vi que eu tava cochilando, eu voltei praticamente tudo pra trás, né, gente, voltei a assistir certinho, consegui assistir, né, gente. Então, o que aconteceu nesse episódio? O Alexei, ele foi levado até a casa do Murray, porque o Murray, ele é jornalista, sabe falar em russo, pra ele saber o que é que os russos estão fazendo em Hawkins, né? Daí, o que acontece, né? Foi muito engraçado, né, gente? Porque ele queria, né, um gelado de cereja. E era de morango, né? O qual que o Hopper trouxe pra ele. Daí, ele falou assim, então, nada feito, né? Daí, o Hopper foi pra cima dele, né? Bateu nele e tudo mais. Colocou ele lá pra fora pra ele buscar o próprio gelado. Só que daí, o que acontece? Ele acabou quase fugindo. Só que daí o Hopper falou assim, ele vai voltar. E ele voltou mesmo, né? Todo arrependido. E falou, eu gosto de morango também, né? Daí, o que acontece? Ele contou, né, que os russos estão tentando, fizeram uma máquina e estão tentando abrir um portal. Daí, eles ficaram super assustados, né? A Joyce já se preocupou com as crianças e tudo mais. E o Hopper, né, tentou falar pro Alexei, e o Murray ia traduzindo, né? Que ele conseguiria colocar ele lá dentro se ele quisesse. Daí ele começou a dar risada falando que ele parecia um Rambo gordo, né, gente? Que nem um Rambo magro conseguiria entrar lá dentro, porque a potência deles era muito grande, né? Era, digamos assim, eles eram muito poderosos, né? Daí ele começou a ficar preocupado, né, o Hopper, né, com tudo isso. Então vamos falar agora sobre, né, gente, lá o elevador, a Robin e o Steve e a Erica e o Dusty, né? Eles conseguiram ali, né, ver, né, o que estava acontecendo, o portal abrindo e tudo mais. E daí, o que acontece, né, o Dusty acabou falando pra Erica que ela era uma nerd, né, porque ela tinha tudo pra ser nerd, né. Daí, o que acontece? O Steve e a Robin ficaram presos lá com os russos, né, e sendo torturados, né. O Steve levou vários socos na cara, a Robin também levou um tapa na cara do cara lá, do russo. E daí o que acontece? Eles tentaram pegar a tesoura, foram andando com a cadeira e caíram. Daí a Robin acabou falando que ela era obcecada pelo Steve, que o Steve nem olhava pra ela. Daí ele falou que queria conhecer ela melhor, né? Nas aulas da senhorita Click, né? Que era professora de história, né? Que ela sentava atrás dele, sabia que ele era o último a chegar, atrasado, né? E ela começou a revelar essas verdades, né? Daí o que acontece, né, gente? Eles acabaram dando risada e tudo mais, daí os russos levantaram ele e falaram assim, chegou a hora do seu remédio, né? Daí aplicou uma injeção nos dois, que eles ficaram totalmente drogados, totalmente doidões. Daí eles acabaram caçoando dos russos, né? Falando que eles trabalhavam no Scooby Roy, né? Porque o russo toda hora falava, pra que vocês trabalham? Daí ele ameaçou cortar o dedo do Steve, né? Daí chegou lá o Dusty e a Erika tinha pegado uma arma, assim, que dava choque. O Dusty carcou assim no médico e eles conseguiram fugir dali, né? O Dusty falou assim, vocês vão ter que correr muito. E eles estavam todos dopadão, né? O Steve e a Robin, né? Então, né, gente, o que aconteceu também? A Nancy lá e o Jonathan, né, correndo perigo com o Devorador de Mentes, aquela coisa gigante, principalmente a Nancy, que ele foi atrás dela, né? Aí chegou até gritar na cara dela. Daí a Eleven, né, descobriu que ele tava ali e acabou jogando ele pra fora, né? Ele entrou direto do esgoto, assim, foi uma cena muito bizarra. Daí o que acontece? A Eleven, ela tentou ver o que o Billy tava fazendo. Daí eles acharam esquisito, porque era dia de ação de graças ali, sei lá o que era, né, do que o prefeito tinha realizado na cidade, e o Billy tava lá de boa, quieto, pra que eles procurassem ele mesmo, né? Era uma armadilha, né, na verdade. Daí ela foi até lá. Daí, o que acontece, né? Ela pegou e tava tentando, né? Várias vezes, tava saindo muito sangue do nariz dela. Daí o Mike ficou preocupado, né? Ele começou a falar assim, gente, a gente não pode fazer isso com ela, né? Porque a gente tem que descobrir outra coisa. Porque eu não quero perder, eu a amo e não quero perder ela, né? Daí todo mundo escutou isso, né? Até ela saiu de lá preocupada, olhou pra cara dele, né? Tá acontecendo alguma coisa? Daí eu sei como achar ele, né? Daí antes, o Mike tinha discutido com a Max, porque a Max falou que a 11 não era o objeto dele, que ela era uma mulher que decidia suas próprias coisas que ela tinha que fazer. Daí a Nancy concordou com ela, o Mike ficou sem graça e tudo mais, né?
Daí que ele falou que ele amava ela, né, gente? Que foi muito lindo. Que daí ela chegou e falou assim, o que tá acontecendo, né? Daí ela tinha escutado, né? Claro, obviamente. Daí o que acontece? Ela resolve fazer a mesma coisa que ela fez com a mãe dela. Colocar a mão no Billy pra entrar nas memórias dele, né? Não, o Mike pegou e falou assim pra ela, você não precisa fazer isso, sabia? Daí, né, ele pegou e falou assim, sua mãe, ela gostava de você, ela queria que você visse aquelas coisas. Já o Billy não, a mente do Billy é doente, quebrada. O devorador de mente está nele. Daí ela pega e fala assim, chorando, ele não pode me machucar, não ladrento. Daí o Mike pega e fala assim pra ela, não dá pra saber. Daí ela fala assim, Mike, eu preciso que confie em mim. Daí ele, tá, mas cuidado, porque a Max fica jogando uns olhares assim pra ele. Ela pega assim na mão dele, é muito fofa essa cena, né, gente? Daí ela consegue mesmo, e é onde o Billy tá, coloca a mão nele, daí ela entra nas memórias dele, né, gente? Ela entra numa memória dele de infância, da Califórnia, onde ele andava de surf pequenininho, criança, juntamente com sua mãe, né? E os dois ali ficavam... como que se pode falar, né, gente? Eram felizes juntos, né? Daí a Max desvendou que era uma lembrança, e era a mãe, né, dele, junto com ele ali, que ele tava vivendo um momento feliz. Só que daí, do nada, mudou tudo, né? Daí ela conseguiu achar onde ficava o local, né? New York, lá, não sei o que lá. Só que daí depois, quando ela tirou a venda, o coisa pegou e falou assim, Mike falou assim, sai daí, né, agora. Daí ela tirou a venda, não tinha ninguém mais perto dela, só o Billy. Daí o Billy falou assim que tinha preparado tudo pra ela, que ia matar ela e todos os amigos dela. E ela ficou muito desesperada, tirou a venda, chorando assim, abraçou o Mike assim, né? Muito fofo, né, gente, essa cena. E é isso que aconteceu em Stranger Things, né, gente? Terceira temporada, episódio de número 6. E é isso.